Quem veio ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 22, por gentileza. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 26 em diante. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, rápida. Quem aqui, enquanto você abre, tá? Quem aqui é de outra cidade? Levanta a mão. Reside em outra cidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yandeara, né? 7. Quem mais aqui desse lado tem alguém? 8, 9. Que bênção. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses amados que se dispõem de vir em outra cidade para cultuar a Deus conosco. Mas fique tranquilo. Deus te abençoe, votuporanguenses. Ixi. Cadê os votuporanguenses aqui? Deus te abençoe, irmão. Amém. Em nome de Jesus, para você não ficar triste, porque nós estamos aí dando honra para quem está vindo de longe, mas você que está vindo de perto também fez a maior escolha da tua vida hoje, adorar o Senhor. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ler aqui. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, quem? Escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele, Deus, escolheu o que para o mundo é insignificante, é improvável ou desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bendita palavra. Senhor, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este amor que prospera, que alcança as pessoas através da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui com o nosso coração diante de Ti, sabendo que algo vai acontecer através da Tua palavra. É impossível algo não mudar, é impossível algo não nos alcançar, é impossível sairmos daqui iguais à forma que entramos. Por isso, desde já, em o nome de Jesus, eu repreendo todo impedimento, todo mal, toda palavra contrária, todo sentimento humano que possa impedir esta vida de Te ouvir, porque o Senhor ouve e o Senhor vê. E nós hoje ouviremos e veremos a Tua boa mão poderosa agindo através da Tua palavra em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, fique conosco, Espírito Santo. Declaramos a Tua independência. O Senhor está no meio de nós e nós somos dependentes de Ti. Nós não dependemos de ninguém a não ser do Teu Espírito. E na onde o Teu Espírito está, assim a liberdade. Por isso, Senhor, toma esta igreja agora. Toma, Senhor Jesus, estas vidas, e que o Senhor possa se manifestar poderosamente em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê desta maneira, diga amém. Amados, Paulo, quando escreveu esta carta à igreja de Corinto, ele os fez refletir o estado que eles estavam quando eles foram chamados por Jesus. Em outras palavras, Paulo estava falando: olha, lembre-se como você estava quando eu te encontrei.
Lembra-se como você estava quando eu te achei. Lembra-se o estado em que você estava quando eu te chamei. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios a fim de que, quando Jesus o chamou, ou Deus o chamou através de Jesus, o chamou para a salvação. Repita comigo: salvação. Ou seja, ele continua dizendo que não foi por mérito nenhum de nós, que não foi por causa daquilo que eu tinha, não foi por causa do meu estudo, não foi por causa de quem eu era, relevante ou não, na onde eu estava, ou o poder e autoridade humana que eu e você, falando para nós, estávamos ou tínhamos. E sim, não foi mérito nenhum, a não ser pela graça que nos alcançou. Graça é o favor imerecido. Paulo estava dizendo que, independente do estado que estávamos, Jesus nos encontrou. Fato é que em algum momento da tua vida, Jesus chegou. Dá graças a Deus por isso. Em algum momento da tua vida, sabe Deus o estado em que você estava, Jesus te encontrou. E não foste interesse nenhum da parte dos céus saber o que você tinha e como você era. O interesse dos céus era olhar para você, e de Jesus também, e olhar para a tua alma e dizer: esta alma é minha e eu vou encontrar com ela, eu vou chamar ela, eu vou chamar ela, porque muitos são chamados. Jesus encontrou você através de uma chamada para a salvação. Quem crê nisso, diga amém. A única coisa que Jesus quer é a nossa alma. Não tínhamos nada para entregar para Ele, Ele não pediu nada em troca. E ainda no verso 26, Paulo fala que poucos eram sábios quando Jesus o encontrou. Poucos eram poderosos quando Jesus o encontrou. Poucos nasceram numa família nobre quando Jesus encontrou. Ou seja, poucos eram ricos. E nos outros versos vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, improváveis do mundo e desprezadas, e as que não são nada, para reduzir o que é nada a tudo, ou as que são ou pensam que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe o que Paulo estava dizendo? Jesus escolheu os fracos, os insignificantes e os improváveis para confundir aqueles que pensam que são. Era assim eu e você antes do chamado. Era assim eu e você antes de Jesus nos encontrar. Éramos improváveis, mas quando Ele nos chamou, tudo se tornou provável, porque mesmo sendo fraco, somos fortes. Mesmo pensando que somos nada, nós somos tudo, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Quem sente isso também, em nome de Jesus, diga amém. Então o fato é que Jesus pegou os improváveis, mas escolhidos. Repita comigo: improvável. Não, está muito fraco. Improvável, mas escolhido. Agora você vai olhar para o irmão aí da sua direita, da sua esquerda, vai dizer: você é improvável, mas é escolhido. Só quem se sente escolhido aplauda o nome do Senhor. Esse é o tema da mensagem desta noite. Improvável significa o que tende a não acontecer. Improvável significa o que não pode ocorrer, ou seja, incerto. Improváveis são pessoas incertas. Ou seja, ser improvável é dizer que a probabilidade de ser alguém,
de ser usado, de romper, de prosperar, a probabilidade é zero. É assim as pessoas improváveis. Então, se você já ouviu isso, fique tranquilo. Quem nunca ouviu, você é um zero à esquerda. Quem nunca ouviu, você não é nada. Quem nunca ouviu, você é louco. Você é fraco. Quem aqui nunca ouviu, na trajetória da tua vida, você não tem condições alguma. Você não vai dar certo. Você não vai conseguir. Aliás, você não tem na onde cair morto. Pois é, podemos em um determinado momento da nossa vida ter se encaixado nessa afirmação, não termos a probabilidade nenhuma de dar certo, mas uma coisa ninguém tira de nós. Pergunte o quê? Nós somos escolhidos. E quando nós somos escolhidos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sou escolhido. Aquele que me escolheu pode todas as coisas. Eu não posso, é verdade, mas Ele pode. Então, quando a gente olha com este prisma, a gente entende que para aqueles que não creem é loucura. Como pode alguém que não pode poder? Como pode alguém que foi chamado enfermo e agora goza de uma saúde que outrora não tinha? Os improváveis é escolha de Deus. Aquele que não poderia dar certo, aquele que ninguém investiria nada, aquele que ninguém apostava nada nele ou nela, mas Jesus apostou todas as fichas em nós. Ele apostou tudo, a própria vida, quando escolheu eu e você. Davi era um improvável, mas escolhido. Quando a gente olha para Davi, nós vemos que Deus fortaleceu as mãos daquele homem. Por que ele era improvável? Porque era o menor da sua casa. Por que ele é improvável? Porque nem seu pai e seus irmãos lembraram dele numa oportunidade que bateu a porta da casa. Por que ele é improvável? Nem o profeta Samuel lembrou dele. O pai não lembrou, o sacerdote não lembrou. Pergunta, o que aconteceu? Não, está fraco demais. Pergunta, o que aconteceu? Deus lembrou. Por quê? Não é porque ele não estava no cenário da honra, no momento da oportunidade, que Deus não vai fazer as coisas que tem que fazer para que os improváveis se tornem prováveis. Davi era escolhido não por aquilo que ele representava, Davi era escolhido por aquilo que ele era. E aquilo que ele era longe das pessoas, mas é perto de Deus. Tudo que você faz longe de pessoas sem ninguém ver, está bem próximo de Deus e Deus vê. Deus enxergava Davi quando ninguém enxergava. Deus encontrou em Davi a oportunidade de cumprir o propósito de Deus naquela nação. Enquanto Davi matava leão e urso no poder de Deus, ele estava se preparando para aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Ele era tão improvável que quando ele foi vestir a armadura do rei Saul, ele não conseguia se movimentar dentro da armadura, era grande demais para ele. Ele era inadequado. Esse sentimento de inadequação, que a gente não se sente adequado para tal coisa, faz parte da vida do improvável. Mas não é porque
A armadura não servia para ele, que a oportunidade não era dele. Vou te explicar. Nem tudo que você pensa que você não encaixa, que não é para você, vai fazer com que você não receba aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Davi agora pega uma pedra pequena, que o poder de Deus fez com que aquela pedra matasse aquele gigante. Pergunte para quê? Para que ele não se gloriasse. Isso é o último versículo que nós lemos na palavra inicial. Para que ninguém se vanglorie. Deus escolhe as coisas vãs, fracas desse mundo, para confundir as que são. Pega o nada para confundir aquela que se pensa que é tudo. E agora uma pedra não mataria aquele gigante, mas o Deus que ele servia fez com que a pedra derrotasse aquele gigante. Logo Deus deu vitória, logo Deus derrubou o gigante, logo Deus foi glorificado, logo Deus foi exaltado, logo Deus deu a vitória para o improvável. Por isso que Deus chamou eu e você. Somos improváveis aos olhos humanos, mas para Deus há uma grande probabilidade de Ele derrotar um gigante hoje, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida e no céu. Se fosse você, eu aplaudia Ele. Em nome de Jesus, Espírito Santo, engata uma quarta marcha nesta igreja agora. Amém ou não? Amém. Repita comigo: Jesus, quebra as correntes. Jesus, derruba as muralhas. Ei, por que entrou tão fechado? Por que a retaguarda está alta? Fala para o teu irmão: abaixa a guarda. Quem está lutando com você, irmãos, já está derrotado. Amém ou não? Quem está junto comigo aqui? Quem está junto comigo aqui? Não. Quem está junto comigo aqui? Quem vai receber esta palavra no poder de Deus? Diga amém. Ok. Com Sansão também foi assim. No livro de Juízes vai dizer no capítulo 13 que o nascimento de Sansão era improvável. A sua mãe era estéril. Mas o que é algo improvável quando Deus escolhe na eternidade para ser? Deus não escolheu você no meio da caminhada da sua vida. Eu encontrei Jesus em 2006, não foi ali. Pergunte, onde foi? Na eternidade. Deus já nos escolheu na eternidade. Ele só nos encontrou quando nós permitimos ouvir o chamado dele através da palavra. E quando Deus enviou Sansão, ele enviou Sansão com um propósito bem definido. A sua mãe era estéril, a porta estava fechada, o ventre estava fechado, mas o que é aberto na eternidade é aberto na terra. Agora eu estou sentindo você comigo. Então quando eu venço na eternidade, quando eu clamo ao Deus que é eterno, a terra formata aquilo que já foi realizado no mundo espiritual. E quando Deus falou, Sansão, ela é estéril, mas eu vou enviar um nazireu. Repita comigo, nazireu. Nazireu não é nazareno. Nazareno é nascido em Nazaré. Jesus era chamado de Jesus Cristo Nazareno, porque nasceu em Nazaré, embora ele também era um nazireu. Pergunte, o que significa? Separado. Não só Sansão era nazireu, como João Batista também foi nazireu, separado desde o ventre. Samuel, que ungiu Davi, também era um nazireu. E dentre as atribuições, as condições de um nazireu, ele separado, ele era consagrado ao Senhor. Ele era separado do mundo.
e a ter uma vida santa diante do Senhor, porque Deus os separou para algo específico. Interessante que eu e você não nascemos em Nazaré, mas todos nós se tornamos nazarenos através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você não nascemos no Antigo Testamento e não estamos na Bíblia Sagrada com o nome de Nazireu, separado, mas através de Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, eu e você não precisa deixar o cabelo crescer mais. Eu e você não precisamos mais estar com um título de Nazireu e separado, porque através de Jesus nós somos consagrados e separados pelo sangue do Cordeiro que habita em nós. Através de Jesus nós somos separados, nós somos consagrados com um propósito específico: fazer a vontade de Deus. Interessante que ainda bem que hoje não precisamos deixar o cabelo crescer para ser um separado, porque se você olhasse para mim, você ia falar: aí está um desviado. O cabelo hoje não é um sinal da separação, mas é o Espírito Santo santificando eu e você a cada dia da nossa vida. É o Espírito Santo acompanhando, te ensinando a desviar do mal, a fugir da aparência do mal. É o Espírito Santo te conduzindo a uma vida santa com o Senhor, separado, dizendo não porque o mundo diz sim, e dizendo sim para aquilo que o mundo diz não. Hoje a separação nossa é no coração. Antigamente era circuncisão nas partes do homem, agora é no coração. Nós somos separados porque Deus nos amou e nos escolheu e nos chamou. Interessante que no capítulo 14, versículo 6, Sansão agora mata um leão pelo Espírito do Senhor, sem nada na mão. Quem tem o Espírito do Senhor não precisa lutar com coisas na mão. Sansão agora mata aquele leão sem nada na mão. O que eu e você temos na mão e temos usado nas lutas da nossa vida. Sansão não tinha nada na mão, mas tinha tudo dentro do coração. Vou repetir. Deus está chamando eu e você para lutar as lutas da vida, não na força do nosso braço e da nossa mão, e sim no poder que há dentro do nosso coração, a saber, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. O que fez ele diferente é que o Espírito do Senhor tomou a vida dele. O que fez ele diferente e matar e ter forças além das suas forças naturais foi a força que vinha e emanava do céu quando ele deixava e se santificava no poder do Senhor, no Espírito do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: você está se sentindo fraco? Se prepara, o Espírito do Senhor vai apoderar de você e você vai ser muito mais forte a partir de hoje. Há uma força que você não conhece, há um poder ainda que você não desfrutou, há algo poderoso que Deus está te chamando para viver através do Espírito Santo de Deus. Só quem entende isso, quem está entendendo isso, ele não tinha nada na mão. Tem lutas que você vai lutar sozinho e vai vencer sozinho. Vou repetir, tem lutas que você vai vencer sozinho. Irmãos, sozinho humanamente, porque o Espírito do Senhor está com você. Quando eu falo sozinho, você vai pairar os seus olhos e não vai ver ninguém, mas Deus está te vendo. Deus luta as nossas lutas. Às vezes as lutas vêm, não tenho ninguém, estou sozinho, sem nada na mão e desprotegido, mas estou revestido e com o Espírito se fortalecendo em Deus. A cada momento de fraqueza é uma oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar em nós,
Paulo disse isso. A cada sentimento de inadequação, de improbabilidade, é um grande sinal do que a probabilidade vai sair de 0 a 100. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você está se sentindo improvável, você está se sentindo que há uma grande improbabilidade, a probabilidade de o seu sonho acontecer, de algo que você estabeleceu acontecer, da sua vida ministerial acontecer. Eu não sei o que o Espírito Santo está te dizendo, mas eu sei que a probabilidade, quando estamos em Deus, ela sai de 0 a 100, ou seja, aquilo que não tinha probabilidade nenhuma, começa a ter probabilidade. E eu quero te dizer que a tua fé é o prepulsor da probabilidade das coisas derem certo na tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que, embora somos improváveis, nós somos escolhidos. E uma vez escolhido, a probabilidade sai de 0 a 100. Estou repetindo, a probabilidade sai de 0 a 100. Você não está confiando em você, a sua confiança vai sair de 0 a 100. Você está sem fé, a sua fé vai sair do 0 a 100. Você está fraco, pensando que está no 0, sua força vai de 0 a 100 quando você entende que aquele que opera dentro de você é maior do que a probabilidade externa que você está vendo. Porque quando nós olhamos, não vimos probabilidade nenhuma da gente passar num concurso. Estou dando esses exemplos para a gente entender o que espiritualmente Deus está nos dizendo. Quando olhamos para Sansão, para você entender a guerra, Sansão agora tem uma grande luta contra o seu sogro. A luta era: o seu sogro deu a sua esposa para um outro rapaz. E Sansão, já com o Espírito do Senhor e a força que Deus lhe deu, usou agora aquilo que Deus lhe deu para um propósito individual que estava dentro do seu coração. Um sentimento de vingança. Fato é que neste momento Sansão já estava caminhando, se distanciando da separação dele para com Deus, porque ele já estava casando e fazendo alianças com mulheres estranhas. Mas até então, a proposta de Deus, o propósito de Deus ainda estava de pé. Deus deu tempo para ele se arrepender. O poder de Deus ainda estava sobre a tua vida. E agora, quando ele viu isso, ele ficou muito irado. E pegou algumas raposinhas, colocou fogo na cauda delas e jogou nas colheitas, nas plantações dos filisteus. Ele usou aquilo que Deus deu para ele para uma vingança, um sentimento próprio. Só que esta atitude, vinda pelo sentimento próprio, usando as coisas que Deus deu para ele, trouxe uma consequência para ele, para a família e para a nação. A pergunta é: tudo que aquilo que Deus está nos dando, eu estou usando para o bem comum do reino de Deus? Eu não posso usar nenhum dom para um objetivo meu. Eu não posso usar nada do que Deus me deu para um objetivo motivado por um sentimento de vingança. Eu não posso pegar a autoridade que Deus me deu, que Deus te deu, e usá-la para confundir, manipular ou direcionar alguém que você não gosta a um caminho torto. Neste momento, ele botou fogo na seara dos filisteus. Depois que ele fez isso, ele desceu e se escondeu na fenda da rocha em Etã. Pergunte por quê? Porque toda vez que a gente erra, a tendência é a gente se esconder. Foi assim em Gênesis capítulo 3 em diante. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, Deus visitava na viração do dia e tinha um relacionamento com eles, falava com eles, e quando eles desobedeceram ao Senhor, Deus os visitou novamente e falou: aonde você está, Adão? Porque ele já estava escondido. E aí eu me lembro da palavra em Provérbios capítulo 24 versículo 13, que diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar,
mas o que confessa desse alcança misericórdia. Diga amém por isso. Então o fato é que faz se esconder por conta da vergonha. Mas eu lembro de uma palavra que diz: para cada dia de vergonha, 2 dias de honra. Diga amém. Então quando eu erro, a tendência é eu se esconder. E agora Sansão vai para a fenda se esconder. Mas souberam que eles estavam lá e foram até lá. A Bíblia vai dizer que amarraram Sansão com cordas novas. Repita comigo: cordas novas. E eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que está te amarrando, que veio recentemente, é algo novo, ele vai cair por terra hoje. Só metade entendeu, eu quero repetir para você. Algo novo que aconteceu recente, vindo do inferno para amarrar você, seja a área que for, seja o que estiver amarrado com essa corda nova. Entenda em nome de Jesus, Deus vai desatar esta corda hoje, porque o que é novo para você é velho para Deus. O que é novidade para nós já está no museu de Deus. O que é algo surpreendente para nós já é algo conhecido de Deus. E Deus vai identificar e vai desamarrar tudo aquilo que o inimigo amarrou. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Tudo que está amarrando a tua vida, a tua casa, seus negócios, Deus desata hoje. Se você crê nisso, aplauda o nome dele, expressando a sua fé nesta palavra profética. E quando amarraram as cordas novas, Deus viu, Deus observou. Se você está prestando atenção no culto, desde o momento que nós chegamos, Deus está falando: eu te vejo. Deus está falando: estou te vendo. No céu não tem esconde-esconde, porque não tem como se esconder de Deus. Deus te olhou, por isso Ele te escolheu. Deus te observou, por isso Deus te encontrou. Por isso Deus te chamou. Quando eu lembro disso, eu lembro do rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías disse: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quando o profeta saiu, Ezequias foi, colocou o seu rosto sobre a parede e começou a orar dizendo: Senhor, o Senhor não viu que eu derrubei os altares de Astarode, de Baal? O Senhor não viu que eu fui sincero, obediente? O Senhor não viu? E a Bíblia vai dizer que ele chorou muito. E o profeta saindo do palácio do rei, no pátio, Deus falou: volta, Isaías, porque eu vi as lágrimas dele e ouvi o seu clamor. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus está te vendo, Deus já te viu, Deus já viu as suas lágrimas e viu a sua atitude. Deus te conhece. Deus viu quando ninguém viu. Deus ouviu quando ninguém ouviu. E fique tranquilo, eu posso esquecer, mas Deus não. Deus já está enviando uma novidade para você, porque Deus viu. Deus te enxergou. Deus te identificou. Deus te localizou. No versículo 14, o Espírito do Senhor se apoderou dele, enquanto ele estava com as cordas em suas mãos. E quando o Espírito se apodera de nós, não tem corda nenhuma que suporte o poder de Deus. Não tem amarra nenhuma que possa neutralizar a nossa vida.
Não tem cadeia que permanece aberta, fechada. Não tem corrente que possa segurar você. Não tem nada que possa impedir você, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando nós olhamos aqui, aquelas cordas novas se tornaram fios de linhos queimados, a Bíblia diz. Sabe, o que é forte para nós, a ponto de nos prender, vamos pensar numa corda nova, grossa, sim ou não? Sim ou não? Uma corda aos nossos olhos grossa, forte e nova, para Deus é um fio dental podre. Ah, você entendeu. O Espírito do Senhor apoderou dele, que ele só fez isso, ó. Acho que ele foi só se espreguiçar e viu que as cordas já... Sabe o que eu entendo através do Espírito? Tem coisas que você vai fazer, que você mesmo vai se impressionar, porque você vai entender que não foi você. Sabe aquelas coisas que Deus nos toma pelo Espírito, a gente fala e acontece pela fé. A gente só se posiciona e Deus faz. A gente só pensa e quando vai lá já aconteceu. Só comigo aconteceu isso ou eu estou... Sabe aquela coisa que você se prepara e quando você chega lá já está pronta? Sabe aquela coisa que você está se preocupando e você chega lá, já está resolvido? Sabe aquela coisa que você não tem forças para fazer e você coloca a mão, quando viu já fez? É este Espírito que há em você, o Espírito de força, de sabedoria, de graça, que faz você fazer coisas que improváveis não faz, que não tem probabilidade nenhuma de fazer. Você vai fazer acontecer coisas que humanamente será impossível. Você vai ser tão ferramenta nas mãos de Deus, que você vai colocar pessoas em caminhos que mesmo você não trilhou. Uma direção tua vai nortear pessoas, é isso que eu estou falando. Começando pela tua casa e pelos seus filhos. A sua fé vai impulsionar, no nome de Jesus, pessoas na onde você estiver, no teu trabalho, na escola. Deus está te vendo, e Deus está movendo corações que estão te vendo também na onde você está. A luz já está brilhando na onde você está. A escuridão vai ter que sair, porque é um Espírito poderoso dentro de você, que realiza as coisas, que faz coisas extraordinárias acontecerem, que humanamente você mesmo não acreditou em você. Eu quero te dizer uma coisa, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, você não está acreditando em você em determinada situação, mas Deus acredita. Ei, você está desacreditado de você em determinada situação, dizendo: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Verdade, você falou certinho, mas o Deus que está em você pode, Ele consegue, Ele faz. Então nunca diga que não pode, nunca diga que não é capaz. Diga: eu não consigo, mas aquele que está em mim, se Ele quiser, Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Fala para o teu irmão: se Deus quiser, Ele pode fazer, através de você. Quem crê nisso? Interessante que os improváveis, às vezes, Deus usa, e usa coisas também improváveis nas mãos dos improváveis para realizar algo grande. Depois que ele se libertou das cordas, a primeira coisa que ele viu, Deus usou para dar vitória para ele. Você não entendeu? Além da libertação das amarras hoje,
a primeira coisa que Deus vai colocar na tua frente vai ser o sinal para a sua vitória. Quando ele soltou as cordas, ele olhou. Pergunte, o que ele viu? Uma cachada de jumento, um queixo de jumento fresco, que no deserto ali não servia para nada a não ser alimento quando apodrecesse. Aquilo, a estratégia de Deus, aquilo que vai estar nas mãos dos improváveis. Cadê os improváveis aqui? Aquilo que Deus vai te mostrar para colocar na tua mão é coisa fresca, é coisa boa, mas é algo improvável. Pergunte por quê? Como pode uma queixada de jumenta matar 3.000 filisteus? Uma coisa pequena, improvável, na mão de um improvável, cheio do poder de Deus, faz coisas extraordinárias. Se prepara, Deus tem coisas extraordinárias para realizar, mas a glória vai ser dele, porque quando olharem e ver o que tem na tua mão, como pode estar na mão dele isso aí, ele fazer tanta coisa? Como pode a pessoa não ter nada e produzir muito? Como pode a pessoa estar passando um momento difícil e ter fé para fazer tantas coisas assim? Orar por mim e eu ser curado. Se prepara, Deus tem coisas para realizar nos improváveis nesses dias, que são improváveis, mas são escolhidos. Tem mais alguém aqui? Fala para o teu irmão, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. O que estava mais próximo dele, ele viu e pegou. O que tinha, ele pegou nas mãos. Às vezes nós passamos batido de coisas pequenas que a gente pode pegar e Deus usar para fazer grandes coisas, mas a gente olha, é pequeno e fala, deixa isso aí para trás, passa vazado. O Espírito Santo está nos alertando de que a partir de hoje, fica atento com as coisas pequenas. Fica atento com aquilo que no seu pensamento não vai dar nada. Fique atento naquilo que no seu prisma não serve para nada. É pequeno. Quando eu olho para coisas pequenas, eu vejo o cajado nas mãos de Moisés, pequeno diante do mar que teria que ser aberto, mas nas mãos de quem está com o Espírito de Deus se torna algo grande. Porque não foi o cajado que abriu o mar vermelho, foi o sopro de Deus. O cajado era pequeno, mas o sopro de Deus era grande. Nós temos que entender o seguinte, que embora nós somos um ser natural, Deus está nos chamando para o sobrenatural. É ano de avivamento, quer dizer ano de trazer vida. E quando eu olho para nós já estamos respirando. O que é o ano do avivamento? Deus vai trazer vida na onde? Deus quer trazer uma mente espiritual para mim, para você, para mim viver espiritualmente. Porque eu não sou um ser natural que estou transitando no sobrenatural. Quando eu aceitei Jesus, eu sou um ser sobrenatural, que vou ficar um pouquinho ainda neste mundo natural, mas eu não faço parte mais dele. Eu fui separado, sou separado para viver sobrenaturalmente. Quem está entendendo isso? Eu tenho que entender que eu tenho que viver espiritualmente no mundo natural. Eu não sou um ser natural que vou vir só na igreja, viver 2 horas no sobrenatural. Não, você vai voar nas asas do Espírito. Você vai ser natural, andar natural, correr naturalmente, mas no Espírito você vai estar voando. Quem está entendendo isso? Deus nos fez um ser sobrenatural. Porque quando eu tenho essa mente sobrenatural, pastor Wagner, eu entendo que as coisas pequenas, elas são grandes. Eu sei que tudo pode acontecer a qualquer momento. Jesus. Tem coisas para acontecer a qualquer momento. Vou repetir, tem coisas para acontecer a qualquer momento na nossa vida.
que vai agradar o teu coração. Eu quero profetizar isso, que vai agradar o coração daqueles que pensam que são inadequados e improváveis, daqueles que estão se sentindo fracos e deprimíveis, aqueles que estão se sentindo desprezados, aqueles que estão se sentindo nada. Se prepara, o tudo está dentro de você. O tudo está dentro de você. Eu posso não ter nada, eu posso não ter nada na vida, eu posso não ter nada de honra, eu posso não ser observado por ninguém, mas eu posso não ter nada. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Cadê quem tem Jesus aqui? Você tem tudo, você tem tudo, você tem tudo. Não tudo que você quer, mas tudo que você precisa. Você tem tudo. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos na sua mão. Para os discípulos não era nada, diante de uma multidão de quase 10 mil pessoas, somando homens, mulheres e crianças. Preste muito bem atenção nisso. Nas mãos daquele menino, eram 5 pães e 2 peixes. Não era nada. Mas quando ele colocou na mão de Jesus, se tornou tudo. Quando Jesus pega e dá graças, depois que a gente entrega o aparentemente nada nas mãos daquele que é tudo, ele pega e não fica nas mãos dele, ele traz de volta para as mãos dos discípulos. E foi nas mãos dos discípulos que aquele nada se tornou o suficiente para alimentar toda a multidão, e sobrou um cesto para cada discípulo. O que eu quero te dizer é que você está olhando para as tuas mãos e para você não é nada. Porque veja bem, mesmo que eles tivessem tudo, mesmo que eles estivessem ali nas bolsas muito ouro, muito recurso, e seria um tudo, de nada adiantaria, porque não tinha lugar para comprar, já era tarde. Não tinha padaria suficiente, não ia ter na onde comprar. Vocês estão entendendo? Não, a questão não é eu ter o tudo, porque o tudo pode não resolver, como não resolveria o problema daquelas 10 mil pessoas, mas o nada diante de Jesus resolveu o problema naquele momento. Eu quero te dizer, aparentemente o que falta para você não é o tudo, é o pouco você entregar nas mãos de Jesus. O que pouco que eu estou dizendo não é dinheiro. O pouco é aquilo que você tem. A sua pouca fé vai se tornar tudo quando você se entregar nas mãos de Jesus. A sua fraqueza, a sua força é pouca, entrega nas mãos de Jesus, vai se tornar tudo. O que eu estou te dizendo é que a sua vida aos seus olhos não é nada, mas quando você entregar a sua vida a Jesus, vai se tornar tudo, vai se tornar grande, vai resolver a situação aparentemente difícil na sua vida. Entendeu isso? Então a questão não é o tudo, a questão é em quem eu confio em entregar. Isso faz a diferença, porque tem muita gente que tem muito, mas não tem nada. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aquele que entendeu que Jesus, quem? É o tudo. É o tudo que eu tenho que sonhar. É o tudo que eu tenho que viver. É o tudo que eu tenho que entregar. Interessante. Já estou caminhando para o final aqui. No versículo 18, mesmo sendo usado no Espírito de Deus, Sansão teve sede. Sansão precisou se renovar.
Quem aqui já passou por uma grande luta que você sentiu o Espírito Santo com você e você conseguiu vencer a batalha? Só que o problema é depois. É quando? E quando a força do Senhor, Ele retira de nós, porque a batalha terminou, não o Espírito, a força que Ele depositou, a sensação é que a gente está morto. Você fica quebrado igual o arroz de terceira. Depois de uma guerra, eu estou dizendo, vem o cansaço. E foi isso. Deus usou ele para matar mais de 3.000 filisteus com aquela queixada de jumenta fresca. E quando ele terminou, a Bíblia diz que ele caiu como morto quando o Espírito do Senhor saiu dele. A força saiu, mostrando que não tinha nada a ver com ele, que se dependesse só da força dele, ele estava morto. Interessante que mesmo quem tem o Espírito de Deus precisa se renovar nele. E quando ele estava assim, ele clamou ao Senhor. O que ele fez? Clamou ao Senhor. E no versículo 19, Deus ouviu. Deus fez o quê? Queridos, quando Deus vê, Deus se manifesta. Diga amém. Mas quando Deus ouve, também Ele se manifesta. O que Sansão precisava naquele momento era de água. Ele precisava de água. Ele estava num lugar que não tinha água. Ele foi na fenda outrora da rocha em Etã para se esconder. Mas agora ele está perto de uma rocha que Deus vai fazer abrir e jorrar aquilo que ele precisava. Então, no mesmo lugar, às vezes que a gente erra e se arrepende, é no mesmo lugar que Deus nos levanta e nos renova. A Bíblia vai dizer que quando ele clamou, abriu uma fenda. Abriu o quê? Uma fenda na rocha. E começou a jorrar água para renovar as forças dele. Interessante que a palavra fenda significa estreita e alongada. Repita comigo. Fenda significa estreito e alongado. Quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus. Eu olhei para essa fenda e viajei. Porque a caminhada do cristão é estreita e longa. O que Deus faz é estreito, mas é longo. E jorra aquilo que nós precisamos. O que o inimigo faz é uma porta larga e curta. A fenda que ele abre é bem espaçosa, mas é curta. Mas aquilo que Deus faz é estreito, mas é longo, é longínquo. Agora Deus abriu aquela fenda estreita e curta, e saiu aquilo que ele precisava para ser renovado. Eu quero te dizer uma coisa. Você está esperando às vezes o seu clamor como Sansão estava aguardando. E Deus, através de algo estreito, jorrou aquilo que ele precisava. Eu quero te declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Não espere coisas muito significantes. Não espere coisas que aos seus olhos vai falar, olha, agora é Deus. Não, pode ser uma fenda, mas vai jorrar aquilo que você precisa. Pode ser estreito, mas vai jorrar aquilo que você precisa. Pode ser difícil, mas vai jorrar aquilo que você precisa. Pode ser insignificante, mas vai chegar até você aquilo que você precisa para se renovar espiritualmente, porque Deus te deu a vitória, mas tem guerras para você ainda este ano, que Deus vai te renovar para vencer todas as elas. Só quem crê aplauda o nome do Senhor. Vou finalizar aqui. Jesus também era improvável. Ah, como era. Queridos, Jesus nasceu diante de uma improbabilidade. Pergunte qual?
Maria era virgem. Jesus nasceu diante de muitas improbabilidades. Era improvável Jesus nascer e conquistar aquilo que ele conquistou. Depois que ele nasceu diante de uma improbabilidade, porque ela era virgem. Quando ele nasceu diante de um decreto de Herodes que era para matar todos os meninos nascidos. Então, ele já nasceu com um decreto de morte terreno, mas o decreto do céu prevaleceu diante do decreto de morte terreno. Após isso, ele não nasceu num hospital 5 estrelas, ele nasceu numa manjedoura, num estábulo. Ele nasceu junto com os animais. Quem aqui nasceu junto com animais aqui? Ninguém. Fala para o teu irmão, eu, graças a Deus, não nasci junto com animais, mas o meu rei, o improvável Jesus, nasceu. Jesus nunca vai permitir algo na nossa vida que Ele não tenha vivido, que Ele não tenha passado, que Ele não tenha sentido. Após isso, além de nascer junto com os animais, Ele nasceu num bairro chamado Nazaré, um bairro improvável para nascer um rei. Tanto é que Felipe chamou Natanael, olha, o Messias chegou, ele é Jesus de Nazaré. Da onde? Jesus da onde? Natanael disse que Jesus era ruim, irmão. Era improvável ele ser o rei. Pode alguma coisa vir de boa de Nazaré? Lembrei agora, quando a gente olha para a vida do nosso pastor, nasceu no interior da Bahia, depois foi para o interior do Paraná, cortar cana. Quem olhasse para ele dizia, não vai chegar a lugar nenhum. A probabilidade é 0 de dar certo. Mas Deus pega aqueles que não são para ser. Deus escolheu na eternidade com um propósito. Pergunte qual? Que hoje, neste domingo, eu e você estaríamos aqui adorando o nome do Senhor, porque um homem que era improvável para o mundo era provável para Deus, e nasceu no coração dele abrir esta igreja. Se eu fosse você, eu aplaudir o Senhor por isso. O que eu estou te dizendo é que porque não, Jesus era improvável, mas era escolhido, e ele cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou para a vida dele. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos. De repente você nasceu num lugar simples, numa família simples, de repente foi desprezado, abandonado pelo pai e pela mãe. A probabilidade de você dar certo era 0. Às vezes você se envolveu com drogas e viveu na rua. Às vezes você participou de algum assalto na sua juventude. Às vezes você não tinha probabilidade nenhuma, viciado em drogas. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que é improvável para o mundo, com Jesus é provável. Porque pode você ser um improvável num determinado momento da tua vida, ou ter sido, mas Deus te escolheu, e isso basta para você aumentar a probabilidade de tudo dar certo na tua vida. Uma coisa eu sei: aquilo que Deus planejou vai acontecer na tua vida. Aquilo que Deus propôs no céu já está acontecendo na tua vida. Nada pode parar aquilo que Deus já startou nos céus. Nada. Nada, 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 nada vai parar o propósito de Deus na sua vida. Nenhum sentimento que há dentro de você
de incapacidade, de inadequação, pode parar a força do Espírito que habita em você. Nenhum sentimento vai ficar dentro do nosso coração que concorre com a fé que foi depositada em nós através de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que está concorrendo, sufocando, parando, amarrando dentro do nosso coração o poder que Deus depositou e a fé, se finda hoje. Jesus, eu quero tudo para mim. Nesta manhã, Jesus liberou uma palavra profética para a igreja. Diga amém. E esta palavra eu repito agora, porque parte da igreja está neste horário. Você quer ouvir? Que todo sentimento de não merecimento de estar na presença de Deus e fazendo parte do corpo de Cristo, Jesus vai curar hoje. Porque o sentimento de não merecimento, de não se sentir à vontade, de não se sentir merecedor de estar numa igreja, na presença de Deus, de não se sentir apto para orar, para buscar, termina hoje. Pergunte por quê? Porque quem não se sente merecedor não vai se sentir pertencente ao corpo de Cristo. E Deus está nos chamando para pertencer, fazer parte do corpo. Quem está entendendo, diga amém. Quem aqui já viu um tubarão? Não ao vivo, na TV. Você viu aqueles peixes que grudam embaixo? Sim ou não? Então, o tempo de ficar só grudado no corpo termina hoje. Você faz parte do corpo. O tempo de estar caminhando no movimento termina hoje. Porque na verdade, se Deus olhasse para nós aqui agora, ninguém merecia. Porque a graça é favor imerecido. Quem está entendendo isso? Jesus era improvável, mas era escolhido. Ele cumpriu o seu propósito. Ele não tinha probabilidade nenhuma, mas Deus o chamou. Ele era filho de um carpinteiro na terra, mas era filho do Deus Todo-Poderoso no céu. Vocês estão entendendo o que Deus está nos levando hoje a pensar? Uma mente no mundo espiritual, quem nós somos. Não importa o que nós somos na terra, o que importa é que nós somos filhos no céu. E se somos filhos, temos herança do Pai que está no céu. E esta herança é o Espírito que Ele deixou na terra para apoderar da nossa vida, para fazer a gente vencer batalhas que humanamente não iríamos vencer, para nos produzir, para nos levar a grandes vitórias que sozinho nunca iremos vencer. Quero dizer que em Mateus capítulo 22, versículo 14 diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que quer dizer aqui? Eu vou terminar aqui. Jesus te escolheu quando te chamou. Vou repetir. Essa passagem não quer dizer que há uma acepção. Muitos são chamados, mas Deus vai escolher poucos. Muitos são chamados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele chamou todos. Repita comigo: Deus chamou todos. A questão do escolhido não é que Deus já escolheu chamando. Ele escolheu o homem, a humanidade. Mas a questão de ser escolhido não é Ele que vai escolher eu e você depois que Ele chamou. Somos eu e você. Ele chama e a gente escolhe atender o chamado ou não. Naqueles que são e atendem o seu chamado,
Esses Ele chama de escolhido, porque são poucos que escolheram Ele. São poucos os que estão ouvindo o chamado para a salvação. Quem está entendendo isso? Então Deus te escolheu quando te chamou. Como que Deus te chamou? Através da palavra, chamando a tua atenção. Quando Deus te chamou? Quando Ele te viu usando pessoas que você nem conhecia para falar: olha, Jesus tem um plano na tua vida. Então, eu afirmo no final desta mensagem que podemos ser improváveis, mas somos escolhidos. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Fique de pé, por gentileza.